Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Emmanuel intitula o seu comentário Em Honra da Liberdade. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E no programa de hoje vamos refletir sobre um desafio que surge quando nós estamos buscando nos aproximar do Evangelho, vivenciá-lo de maneira mais intensa, compreender e praticar os ensinos do Cristo na nossa vida. Não pensemos que essa postura, que esse desejo, é algo que se concretiza de maneira fácil, de maneira simples. Existem desafios, existem problemas e muitas vezes esses problemas surgem da restrição à nossa liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de sentir, liberdade de agir. E o Evangelho, para que seja compreendido e vivenciado, ele exige o exercício da liberdade. Jesus não trouxe a sua proposta para que ela servisse a servos constrangidos, mas sim a pessoas que no exercício da sua liberdade pudessem, de fato, se aproximar do Evangelho. Só que quando a gente pensa no exercício da liberdade, nos níveis do pensar, do agir, do sentir, nós nos esquecemos que os desafios nesse campo surgem às vezes de circunstâncias, de elementos, de pessoas que a gente nem imaginaria. Porque os maiores desafios surgem das nossas relações, sejam as relações mais próximas, sejam aquelas que temos contato com o pensamento, ideia de outras pessoas. Na vivência, no entendimento do Evangelho, existem pessoas que às vezes dentro do campo da própria religião, dado ao seu pouco conhecimento, dado a sua ignorância, às vezes mutilam o Evangelho, reservando somente aquela parte que eles compreenderiam. E a partir daí começam a pregoar o Evangelho de uma maneira limitada, que pode ter uma aplicação em alguns casos, mas que, quando se aplica a outros, pode se apresentar de uma maneira extremamente distanciada daquilo que é a mensagem do Cristo. Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo um seminário ao lado de uma outra pessoa que era católica, e aí nós tínhamos na plateia uma pessoa que também é católica e me dirigiu uma pergunta que me sensibilizou bastante, porque era uma pessoa que passava por uma problemática de saúde bastante grave, ela estava com câncer e uma recidiva, ela já tinha tido câncer no passado, tratou, curou de um certo tempo e depois voltou novamente. E essa pessoa me perguntava assim: Saulo, eu fui buscar consolo e esclarecimento dentro da doutrina espírita, e aí uma pessoa, jovem, foi lá e me falou: não, a doença surgiu porque eu pedi a doença. E como é que eu posso ter pedido essa doença, Saulo? Me explica, por favor. E diante dessa situação, eu fiquei pensando que aquela pessoa que deu essa resposta para essa que estava com problema, com doença, faltou não só com a caridade, mas avançou até um pouco na crueldade de dizer algo assim para uma pessoa que estava passando por uma problemática de saúde grave. E a causa disso não vou imaginar que seja má fé, que seja maldade, mas a ignorância, a falta de estudo, a falta de entendimento do que representa a proposta da doutrina espírita no seu aspecto de consolação. A doutrina espírita não tem a função de colocar a culpa do sofrimento na pessoa, mas de fortalecê-la, de esclarecê-la, para que ela entenda que depois da dificuldade, novos horizontes surgem. Sempre há um propósito para o depois. Deus não castiga, Deus não é um sistema bancário de cobrança. A gente não vai pedir o mal e o sofrimento simplesmente de maneira aleatória. Existe um propósito maior, um propósito de redenção, um propósito de aperfeiçoamento. E quando a pessoa ela revela só uma parte da história, ela desconfigura tudo aquilo que, naquele caso específico, a doutrina espírita tem de esclarecimento, de orientação. E às vezes isso acontece também no campo
do Evangelho em várias denominações. Sem nenhuma crítica a todas elas têm a sua parcela de contribuição, mas nós devemos tomar cuidado com pessoas que às vezes mutilam a proposta do Evangelho, pegando só algumas partes e tentando fazer com que aquelas partes se convertam na totalidade. Existem propostas, ideias, até filosóficas, que partem simplesmente dos interesses pessoais. Existem outras concepções que derivam do comodismo, às vezes até no campo da ciência, quando se relega a questão da religião ao domínio do fantástico, do falacioso, da ingenuidade, esquecendo que a religião faz parte da nossa dimensão como seres humanos. E às vezes a gente sente até, eu conheço pessoas assim, a gente sente assim, poxa, mas eu tenho a minha fé, mas de repente escutei uma pessoa falando que esse negócio de Deus não existe, de imortalidade da alma não existe, e a gente respeita a opinião como opinião, mas é uma opinião que ela tem a intenção de limitar, de restringir a liberdade de pensar, de agir, de sentir, daquele que busca de fato uma aproximação com os princípios do Evangelho. Porque o Evangelho ele prega a imortalidade, ele informa sobre a sobrevivência da alma e sobre vários outros aspectos. E existe também um outro obstáculo que é muito curioso, mas às vezes ele surge. Quando a gente começa a se aproximar do Evangelho e surgem aqueles que aplaudem, que elogiam demais, nada contra o reconhecimento do trabalho bem feito, da conquista legítima, mas às vezes aquelas pessoas elas se enchem de entusiasmo e falam da pessoa que está no caminho, que está aprendendo, que está se esforçando como se ela tivesse chegado lá. Às vezes fala da pessoa, fulano é muito bom, como se fosse ciclano, aí lembra um dos grandes nomes da história. E, gente, na maioria dos casos, dentre os quais eu me incluo, nós estamos tentando ainda, lutando contra as nossas imperfeições. E quando o elogio chega de uma maneira desproporcional, simplesmente incentivando a vaidade, o orgulho de alguns, ao invés de contribuir para que a pessoa haja mais livremente, ela aprisiona a pessoa naquela visão, fazendo com que ela perca a capacidade de enxergar aquilo que ela ainda precisa, pode, necessita melhorar. Por isso, quando nós estivermos no campo da aproximação com o Evangelho, lembremos que a liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de sentir é um patrimônio inalienável e absolutamente necessário para que nós possamos caminhar na direção do Cristo. Não permitamos que aqueles que mutilam a religião, que trazem propostas que atendem mais aos interesses pessoais, aquelas pessoas que às vezes limitam a religião ao domínio do fantástico, ou que às vezes elogiam, que batem palmas para coisas que ainda não conquistamos, possam nos restringir, possam nos limitar. Porque toda vez que a gente abre espaço para essas limitações na nossa vida, nós nos acorrentamos, às vezes ao desânimo, às vezes ao descrédito, às vezes à dúvida, ou às vezes ao reconhecimento de virtudes que ainda não possuímos, que estamos no caminho. Então, na estrada de vivência, de aproximação com o Evangelho, do entendimento da mensagem do Cristo, que nós possamos buscar a nossa liberdade pessoal, a nossa característica de penso isso, sinto isso, vivencio dessa forma, vou buscar o Evangelho desta maneira, sem que eu vá abrir espaço para aquilo que nos limita, que nos constrange, que nos restringe. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta que Paulo endereça aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, e nos diz: Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Emmanuel intitula o seu comentário Em Honra da Liberdade. Se alcançaste um raio de luz do Evangelho, avança na direção do Cristo, o divino libertador. Não julgue seja fácil semelhante viagem do Espírito. Encontrarás em caminho variados apelos à indisciplina e à estagnação. Serás surpreendido a cada passo pelos sofistas da religião, pelos falsários da filosofia, pelos paranoicos da ciência e pelos dilapidadores da história, empavesados nas engenhosas criações mentais em que encarceram a própria vida, buscando atrelar-te o pensamento
ao carro da argumentação falaciosa a que se alcochetam, famintos de louvor e de vassalagem. Mutilando a revelação divina, desfigurando preceitos da verdade, abusam da inteligência ou, fantasiando episódios furtados ao registro fiel do tempo, armam ciladas ou levantam castelos teóricos em que a sugestão menos digna te inclina à existência, à rebelião e ao pessimismo, à viciação e à inutilidade. Atendendo quase sempre a interesses escusos, lisonjeiam-te a incipiência, incensando-te o nome, quando não se desmandam na vaidade, aliciando-te a decisão, para que lhes engrosses o séquito de loucura. Acompanhando-os, porém, não te farás senão presa deles, fâmulo desditoso das ideias desequilibradas que emitem no temerário propósito de se anteporem ao próprio Deus. Querem escravos para os sistemas falaciosos que mentalizam, quando Jesus desejava te faças livre para a conquista da própria felicidade. Acautela-te no trato com todos os que tudo te pedem no campo da independência espiritual, limitando-te a capacidade de sentir e pensar, empreender e construir, porquanto, em nos fazendo tributários da falsa glória em que se encasulam, relegam-nos à existência a planos de subnível, quando o Cristo de Deus, tudo nos dando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante. Uma bela página de Emmanuel, nos lembrando do exercício da liberdade de pensar, de agir, de sentir, na busca pelo Cristo a partir do ponto em que nós estamos, no próximo passo em que nós podemos dar. E o desafio para hoje é que nós exercitemos essa liberdade, que exercitemos a liberdade de pensar nos aspectos religiosos da nossa vida, de sentir a presença do Evangelho na nossa existência e de agir segundo os preceitos que o Evangelho nos ensina, a fim de que nós possamos, de fato, no exercício da liberdade legítima, buscar a felicidade real e duradoura. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.